Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast. Boa noite, kisseres amados! Olha o Divanda Kiss na área! Quintou! E eu vou entregar a vocês uma belíssima poesia de minha autoria para abrir essa entrevista aqui maravilhosa. Ó, nada de ficar batendo bronha nessa hora não, viu? Eu tô de olho em vocês. Entrega, fantasia, desejo, excitação. É assim que descrevo Conant em sua quinta estação. E se você me permitir desejar mais, ele é tudo o que eu gostaria de ser e vivenciar, mesmo sendo uma mulher. Amante de literatura, autora de diversos títulos, eu tive o privilégio de corrigir esta obra e me deliciar. Confesso, inclusive, que em muitos momentos deixei o original de lado para bem. Você sabe o que, né? Mergulhar no mesmo prazer do protagonista. O talento de Anthony Pine dispensa comentários e basta fitar-lhe os olhos para ter a certeza de que, ao ler esta obra, você vai entrar numa montanha russa de emoções. Ora sentindo o cheiro, as cores e a textura do cenário descrito, ora indignada pelo sofrimento de Conant, ora desejando ser seu par, ora querendo ser uma deusa para de longe dedilhar cada centímetro de seu corpo. Suspiro, suor, frio na barriga e as mãos dançam por si só pelo próprio corpo. Não, minto. Dançam sob comando dos olhos aflitos, ansiando chegar ao final. Ou não chegar ao final, né? O que é um mel de prazer. Estou sendo muito erótica? Creio que seja contaminada pela fantasia envolvente de toda a trama. E se assim você também ficar, espalhe a notícia para que em breve leiamos a continuidade desta obra. E ela precisa ser escrita o quanto antes. Até lá, que você, meu caro, tu me sente amado, minha cara de valinda, suba pelas paredes. É o que te desejo hoje! Gente linda! Fui eu que escrevi o prefácio dessa maravilha aqui que vocês estão vendo nas nossas câmeras. E estamos hoje com o autor Anthony Pine, que escreveu essa belezura, mas antes de colocá-lo no ar, eu já vou avisando. Hoje tem Maridos Tapem Seus Ouvidos, hoje tem Senta Aqui no Meu Divã, que é onde eu dou uma dica sobre esse universo da sexualidade. Teremos também o jabá dos nossos livros e no final, no nosso quadro, Joga no Meu Colo Universo. O que a gente vai ter aqui? Uma dica de sedução do nosso Conant, na verdade, interfalado pelo seu autor, Anthony Pine. Anthony, boa noite, meu rei! Boa noite! Como é que você está? Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Divanda Kiss. Não fica com medo do microfone, porque o microfone não morde, mas como você fala baixinho, peço para que você fale bem pertinho. Tá ok. Então, como é que tá? Tá estreando aqui, primeira vez no podcast, perdendo a virgindade comigo? Primeira vez, com certeza. Ai, que delícia, gente! Anthony Pine, fale um pouquinho sobre a sua carreira como escritor. Porque embora, né, a gente viva num país de grandes talentos, ninguém chega pra gente na escola e diz assim, então, você quer ser o quê? Escritor? Por que não, né? O pessoal fala, eu quero ser engenheiro, mostra lá medicina, mostra não sei o quê, mas não mostra a escritaria. Sim, e que é uma parte super importante, né? Super importante na educação, super importante, a literatura é muito importante, seja ela uma literatura mais formal ou de histórias que fujam do erótico, como é o caso do meu livro, né? Mas é interessante que a gente leia um pouquinho de tudo para você saber o que está rolando em literatura, o que está rolando no Brasil em literatura. E tem muita coisa rolando, tem muitos autores, muitos escritores novos no mercado e que estão trazendo muita coisa boa para a literatura brasileira, inclusive muitos novos escritores ganhando prêmios internacionais.
Então, eu acho que a literatura brasileira ela está se desenvolvendo bastante. E no meio do caminho, como é que você se descobriu escritor? Então, eu me descobri escritor quando eu comecei um exercício de escritaria um pouco antes de te conhecer. Para quem não sabe, eu fiz um curso de escritaria com a professora Mariana Kiss. Antes dessa minha carreira de sexóloga, né, gente? Eu ministrava esse curso e realmente foi... Nossa, foi muito legal. Eu conheci tantos ótimos talentos, tantos ótimos escritores. Sim. E eu tive a honra de corrigir diversos originais desse povo todo, né? Porque esse povo confiava em mim, gente. Não, mas ela é confiável. Pode confiar que ela é confiável. Não, então, bem antes de te conhecer, eu já escrevia em qualquer pedaço de papel que estivesse disponível algumas ideias, alguns trechos de fala que vinham como inspiração, não importa em que lugar eu estivesse. Uhum. E eu ia guardando esses pedacinhos de papel numa gaveta, alguns esboços, umas coisas assim. E quando chegou em 2003, eu tive que me afastar do meu trabalho original. Sim. Né? Aí eu tive tempo para começar a mexer nesses papéis. E dessa mexida eu fui juntando algumas ideias até que saiu essa trilogia, né? O Destino de Connacht é o primeiro livro da trilogia. Olha, gente, então tá vindo coisa muito boa aí. Sim, com certeza. Quando eu tava com mais ou menos tudo pronto, né? Tudo organizado, aí apareceu o curso da Mariana Kiss, né? Que foi muito, muito importante para que esse livro estivesse aqui hoje, editado e andando por aí nas mãos das pessoas e fazendo um sucesso, né? Andando nas mãos das pessoas, vamos lá. Há controvérsias, porque tu começa a ler, aí a mão para assim, né? Para de segurar o livro para segurar isso aqui. Né? Aí as pessoas ficam assim, para segurar isso aqui. E aí ele falou ali anteriormente que foge do erotismo, mas a gente vai chegar nessa parte do erotismo, que aqui tem muito erotismo, sim. Agora, gente linda, vamos lá. Anthony Pine não está aqui de brincadeira, não. Sabe o que ele trouxe para você? Ele trouxe o kit do livro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quem compra o livro ganha essa bolsa. Quem compra o livro comigo. Com ele. Tem que ser diretamente com ele, tá certo? No final do programa ele vai dizer onde que você pode comprar. Olha, ganha a taça. Coisa mais linda, gente. E, obviamente, né, na bolsinha vem o livro também. Só que hoje, o nosso querido Anthony Pine, que ele tem um coração de ouro, não é apenas a careca dele que brilha, mas o coração dele brilha também. Ele trouxe 3 kits iguais a esse para sortear entre os ouvintes aqui do Divã da Kiss e aqui da Rádio Escolhida. E aí você vai me perguntar assim, vou deixar o livro dele aqui, ó, em pezinho, para você ver, se deliciar, ver que o negócio tá bom, né? Tá aqui, ó, tá na outra câmera aqui. Aqui, vou deixar aqui assim. E aí, como é que você faz para participar e o que você deve fazer para ganhar? No @Divã da Kiss e no @AnthonyPine8 tem um post que a gente acabou de fazer, que é uma foto linda minha com ele e o livro, e tá escrito assim: qual fantasia você gostaria de colocar em prática com o Connacht? Mas Mariana, eu não li o Connacht. Então imagine que o Connacht está exatamente agora de pé na sua frente, seminu, porque a gente tem que aproveitar essa beldade, porque ele, né, seminu é uma arte à parte. E aí você imagina qual é a fantasia que você gostaria de realizar com ele. As melhores 3 respostas, as melhores que eu digo, as mais quentes, as mais criativas, leva para casa o Connacht, nesse kit que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ok? 3 ganhadores. Mas basta só responder? Não. Eu vou lá conferir se você está seguindo o @Divã da Kiss e se você está seguindo o @AnthonyPine8. Se não estiver seguindo, não vai levar o kit, tá certo? Mariana, como é que eu pego o kit? Aí a gente combina
ali pelo direct do Instagram, né? Ou você vem aqui na semana que vem na Rádio Escolhida e pega aqui comigo, ou a gente faz aí um outro combinado para você buscar. Mariana, sou de fora do Rio de Janeiro, o que eu faço? A gente envia o kit para você, ganhou? A gente envia o kit. Só que aí você vai pagar pelo envio, né? Porque senão também, já tá ganhando o kit de presente, tá certo? Aí a gente tem toda uma despesa aí nessa brincadeira. Anthony, vamos deixar o povo com um pouquinho de água na boca antes da gente entrar no intervalo? Sim. Uma página do livro que você diz assim, ó, essa aqui é certeira, essa aqui tem uma cena, ou esse aqui tem um capítulo que é quente, que uou, vai fazer o negócio acontecer. Porque quem já tem o livro na mão, já pode abrir o livro e conferir essa cena quente. Ah, Mariana, mas eu já li. É bom que você relembra. Quem ainda não tem vai ficar com água na boca para poder adquirir o livro. Tem alguma coisa assim bem que você recomenda, que é tiro e queda, papum? Quando Conant se levantou, deixando à mostra o corpo virilmente delineado, Quelá sentiu um arrepio de excitação na espinha e teve de se controlar para não deixar transparecer um tremor de tesão que percorria o seu corpo naquele momento. Nervosa e com os mamilos entumecidos, Quelá enrolou a toalha em Conant e disse para ele se enxugar e vestir-se, pois o estaria esperando lá fora. Apressada e sem conseguir conter as carnes trêmulas, Quelá saiu rapidamente da sala de banho, fechando atrás de si a porta pesada de madeira. Do lado de fora, ofegante, teve um espasmo de tremor em todo o corpo e correu para o pátio interno em direção à fonte, onde jogou água gelada no rosto e na nuca, buscando se acalmar. Eita, papai! Depois ele disse aí no início da conversa que não tem erotismo nessa coisa. Se não tem erotismo, tem o quê? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Enquanto isso, vai beber uma água, vai jogar uma água fria, gelada, ou vai botar a cara no freezer, porque eu sei que você ficou como aí, ó, tumecido ou tumecida, tá certo? Porque a mulher tumece pra dentro, o homem tumece pra fora. Vou deixar vocês com uma musiquinha e daqui a 2 minutinhos a gente volta pra continuar esse papo que tá gostoso com o nosso Anthony Payne. Oi, 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 gente linda! Voltamos aqui no nosso Divã da Kiss. Então, como vocês já sabem, a gente sempre abre os nossos blocos com algum quadro e eu tô aqui com Senta Aqui no Meu Divã. Eu vim pra cá hoje com uma dúvida de um seguidor meu na cabeça pra tratar aqui. Mas aí no meio do caminho, o rapazinho ali do estacionamento veio com outra dúvida que também é igualmente interessante e é bom a gente esclarecer aqui, aproveitando o nosso ensejo. Ele fez a seguinte pergunta: Mariana, sou novo, estou com a minha testosterona em dia, mas de vez em quando meu pepino faz assim. Aí a primeira coisa que eu olhei quando eu falei com ele, né, porque eu já o conheço já há 2 meses, foi: você é um cara muito estressado, não é? Aí ele: sou. Você leva quanto tempo pra chegar em casa? Ele: umas 2 horas. Aí eu falei: então olha a tua vida fora da cama pra você entender a sua vida dentro da cama. Porque o nosso cérebro, gente, aqui ó, isso aqui, esse órgão que tá dentro dessa caixinha óssea aqui, é o nosso melhor órgão sexual. Então, se o nosso cérebro não está bem, se a nossa cabeça não está relaxada, como é que você acha que o seu pepino vai subir, mesmo que a sua testosterona esteja em dia? Não vai subir. Não adianta, porque não vai. E um dos maiores motivadores desse transtorno erétil, porque é um transtorno, né, mental, mas é um transtorno também na vida ali do fulano, é o estresse. Né? Às vezes passam pessoas pelo meu consultório muito novas, tanto homens quanto mulheres, ou seja, que não existe nenhuma cardiopatia, nenhuma diabetes ou nenhuma questão relacionada à fisiologia do funcionamento daquela tumescência, mas o bichinho, ó, não tumesce. E quando tumesce, fica aquela tumecida meia bomba, sabe? Então, meu amor, respira. Se o seu emprego tá te estressando, hoje em dia a gente não pode mais falar muda de emprego, porque o negócio tá difícil. Não, tá bem difícil. Tá difícil. Mas no caminho do seu trabalho de volta, essas 2 horas que você passa aí apertado do transporte público, vai ouvindo o Divã da Kiss no Spotify, que aí você chega em casa relaxado, porque vai dar boas risadas. Se não, Mariana, eu já ouvi os 10 episódios que já estão no ar.
Faz o seguinte, ouve um mantra, ouve uma música relaxante, ou ouve aquele pagodinho que você costuma ouvir aqui na Rádio Escolhida, ouve a caminho do trabalho, porque é uma maneira que você tem de você relaxar para quando chegar em casa, a sua bonita tá lá te esperando e você tá ali, ó, pronto para o ataque. Mas, novamente lembrando, se a cabeça não funciona, o corpo não tumece, tá certo? E isso vale pra mulherada também. Mulherada me procura em consultório assim, mas eu sou tão nova, eu não tenho lubrificação, eu não consigo ter o super T, eu não consigo chegar ali ao nirvana do meu prazer. O que eu faço? Em geral, o problema está fora da cama e não dentro da cama. Se ligou? É isso. Anthony Pine, recado já foi dado. Conta pra mim do que se trata A Quinta Estação, o destino de Connacht. Fala aqui pro público. Bom, A Quinta Estação é ambientado sob um pano de fundo, é uma história de amor LGBT, que é ambientado sob um pano de fundo de ficção. Sim. Ficção futurista. Tá? E o Connacht é o personagem principal dessa história, né? É o protagonista, e a história dele começa de uma maneira muito tranquila, muito normal, muito direcionada, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas logo nos primeiros capítulos tem um twist bastante importante que joga o Connacht numa outra direção e ele vai passando por vários percalços até chegar a conhecer o grande amor dele, que vocês vão saber lendo o livro, lógico. E só que a coisa não é tão fácil assim. Esse é só o primeiro livro, tá? Muita coisa acontece já nesse primeiro livro. O segundo livro deve sair até agosto. Olha! Tan. E o próximo, com certeza, ano que vem, em algum momento do ano que vem. Mas esse segundo livro deve sair lá para o meados de agosto. Já deve estar aí à venda. Para que vocês continuem a história, a saga do Connacht. Agora vamos lá. Eu não quero dar spoiler aqui pro povo, mas obviamente eu li o original. Depois eu reli o livro depois de editado, depois de pronto. E aqui tem muito de sadismo, tem um pouco de voyeurismo também. Público aí que não sabe que fantasias são essas, vamos lá. O voyeurismo é aquela pessoa que tem um super T em ver, em apreciar, né, uma certa pessoa, e o super T principal tá naquela fantasia da pessoa não saber que ela está sendo olhada. Lembrando que, gente, toda fantasia ela precisa ser combinada entre ambas as partes para que não se torne um delito ou para que não se torne um transtorno parafílico, tá? Porque tem o voyeurismo realizado de forma saudável e tem o transtorno voyeurista, por exemplo. E tem também umas cenas sádicas. Que é o sadismo, gente? O sadismo é o super T em infringir dor a alguém, seja dor física ou dor emocional. Da onde que você tirou a inspiração para essas fantasias? E se você pratica essas fantasias na sua vida real? Caramba, quanta curiosidade. Aqui o Divanda Kiss pega fogo. Se não for pra pegar fogo, a gente nem coloca o programa no ar. Não, então, todo livro de ficção, ele tem bastante ficção, mas ele tem bastante pesquisa. Né? Por trás de cada obra literária, você tem muita pesquisa. Tem vivências? É lógico que tem vivências. Tem partes do livro que onde o autor se coloca? É claro que tem. O autor também tem fantasia, gente. Primeira fonte de pesquisa de qualquer autor é o pessoal que está no seu entorno. É família, amigos, situações pelas quais você possa ter passado. Você pode pegar um trecho de alguma coisa que você viu, que você presenciou, que você passou, ou que você soube porque alguém te contou, e você vai fantasiar aquilo, você vai aumentar. Existe também toda uma literatura de vídeos eróticos, uma literatura erótica também, que pode ser consultada. E todo esse material, ele é um material de pesquisa consultado
para quando você vai escrever um livro que trata de erotismo, de fantasia, de tudo isso ligado ao sexo, né? A prazer sexual e tudo mais. E esse livro tem sim muita fantasia, que eu acho até que fantasia é uma coisa muito importante, porque hoje em dia eu vejo muita gente se satisfazendo sozinho. Sim, sim. A autossatisfação. Até porque arrumar alguém legal no mercado, meu filho, tá difícil, viu? Tá difícil. Você que é casado, muito bem casado, por sinal, conheço o esposo dele, segura aquele homem, porque vocês não acham nada no mercado, gente. Só tem como diz a minha filha de 6 anos agora tá com a bosta na boca. Ela fica, ai que bosta, ai que bosta. Mas só tem bosta no mercado, gente. Eu tô assim, chocada. Não, tá difícil. E eu vejo as pessoas também com muito medo de se relacionarem. Sim, né? sim. Há um medo intrínseco na sociedade em relação a os relacionamentos, porque os homens estão com medo de serem processados por alguma coisa qualquer que faça, e então assim, isso provoca uma insegurança. Você acredita que meu ex-marido nunca quis assinar papel comigo? Porque quando eu fiz essa proposta, né, já que você me pediu em casamento, e aí, vamos no cartório, não sei o que, ele não, negativo, porque daqui a pouco você tá me processando, daqui a pouco você tá pedindo a separação. Aí na época eu olhei pra ele e falei assim, ué, mas você já tá casando pensando em se separar? Como assim? O que tá acontecendo, né? É complicado mesmo. Sim, mas isso permeia a cabeça, principalmente dos homens, permeia a cabeça dos homens porque com o advento da Lei Maria da Penha, ela veio junto, né, com isso, além da proteção que é super necessária para as mulheres, tá? Super necessária mesmo, tá? Veio esse medo de você falar assim, não, qualquer coisa que acontecer, a mulher ela vai acionar a Lei Maria da Penha e eu tô ferrado. E assim, já houve casos que eu soube de 2 casos pelo menos, que foi má fé. O que acontece também, né? Então houve má fé e os homens ficaram assim, pô, eu não vou chegar nem perto. Então o que acontece? Muitos homens, eu conheço muitos homens hétero que preferem pagar por um serviço sexual, tá? Para não ter que saber nem o nome e para não ter nenhum tipo de contato, consequentemente nenhum tipo de problema. Então isso está fazendo com que os homens se afastem das mulheres por medo mesmo. É incrível, mas a palavra que eu ouvi foi essa, medo de problema. Eita, gente, eita, Lelê. Tá uma questão bastante séria. Bastante. Assim, o que eu ouço muito em consultório, né, Antônio, é das mulheres reclamando que os homens não têm responsabilidade afetiva, né, e eu sempre falo do meu ex-marido aqui, gente, porque, enfim, é a referência que eu tenho, fui casada há 10 anos, eu não queria me separar, a gente se casou, né, pelo menos eu me casei com muito amor, mas eu nunca senti que ele mergulhou de cabeça nesse casamento. Ele continuou querendo viver uma vida de solteiro, tanto que logo no final de semana da nossa lua de mel, ele esbarrou com uma amiga numa viagem que a gente fez, e ele me apresentou como namorada dele. Aí eu, hã? Aí ele, não, noiva. Aí eu, hã? Ele, aí eu, a gente se casou, você tem que me apresentar como sua esposa. Então daí eu já fui, e depois essa coisa dele não querer assinar papel, e aí por mim, dane-se, não quer assinar papel, o que eu vou fazer com um papel assinado ou não, né? Porque tem N formas de eu conseguir uma pensão, por exemplo, mas na minha cabeça, como eu sempre fui uma mulher independente, a última coisa que eu pensaria com relação a ele seria uma pensão ou algo do tipo, né? E com relação à Lei Maria da Penha, a gente coloca homem independentemente do papel assinado. Hoje, realmente, né, separados, o que eu vou atrás? Eu vou atrás dos direitos que minha filha tem sobre a paternidade dele, ele tem que pagar pensão, não tem jeito, isso aí é certo. Pensão pra mim eu nunca pedi, mas eu sempre trabalhei, né, trabalho desde os 14 anos, e aí a mulherada reclama muito disso. Agora, sob essa ótica, realmente eu não tinha me atentado. Eu vou começar a fazer uma pesquisa entre os homens, vou começar a investigar também,
Porque isso é uma questão, gente, muito séria. Sim, sim. Né? E assim, é uma questão que afeta primordialmente os homens héteros, né? Os homens héteros. E não é só isso, eu não sei se você já tá ligado aí, mas essa semana veio uma onda de bebê reborn, né? Que são esses bonecos ultra realistas, inclusive partos de bebês reborn. É uma coisa que está fugindo do possível de você aceitar, sei lá. Eu acho que é tão difícil isso. Os humanos estão se refugiando no que é aquilo que não vai te responder atravessado, aquilo que não vai te agredir. Que não vai te dar trabalho, que é descartável. Isso. Encher o saco. A primeira onda foi de animais, foi de pets. Sim. Né? É uma coisa incrível, é um fenômeno. Uhum. O fenômeno do pet. Sim. Né? Praticamente todo mundo que eu conheço tem um pet. Mas agora tá vindo também uma onda de robôs. Robôs. Não, pet. Sim, mas essa vai ser que é sobre essa próxima. questão de não querer se responsabilizar por um ser vivo. Sim. Duas coisas me assustam, né? Uma, que diversas celebridades estão entrando nessa onda. Luciana Gimenez, hoje foi aquela que saiu do Big Brother agora, Graciane Barbosa, segurando um bebezinho. Aí eu fico pensando assim, gente, quer ter um filho, né? Não tem um pai, não tem um parceiro. Cara, tem tanta criança na fila de adoção querendo uma família. Mas ninguém quer uma criança na fila de adoção. Eu tive oportunidade de conversar com uma pessoa que estava para adotar uma criança, né? E ela queria escolher a criança, tinha que ser uma criança recém-nascida ou próximo disso, né? Para que ela, a palavra que ela usou foi moldasse do jeito que ela achava que deveria ser. Aí eu pensei assim, só que você não consegue moldar um ser humano, porque esse ser humano, ele vai crescer, ele vai se desenvolver e ele vai interagir socialmente. E, gente, moldar? A gente não consegue moldar uma criança que veio da gente. Pois é. Que é impossível. Minha filha é um cão, é um cãozinho, cara. Quer dizer, um cãozinho não, ela é um zoológico inteiro. Porque às vezes ela quer ser girafa, às vezes ela se pendura nas coisas feito uma macaquinha. Hoje ela tava rosnando pra mim, minha filha tava rosnando pra mim feito uma leoa. Então ela é um zoológico inteiro. Tu acha que a gente consegue moldar um ser humano, gente? Vindo ou não da nossa barriga? Não tem como. São ideias assim, totalmente fora de propósito, e as pessoas se sentem assim muito seguras disso que elas falam, né? Então é um pouco assustador. É muito assustador, gente. Eu tô assim, chocada. E vieram me perguntar se eu teria um bebê reborn. Eu falei assim, mas eu não dou conta nem da minha filha ser humaninho viva, né? E agora meio que aos finais de semana tem uma amiguinha de 8 anos que vai lá pra casa também, meio que eu cuido dessa menina também, porque a garota vai lá em casa, é café da manhã, é almoço, janta, aí eu dou banho, eu cato o piolho das duas, que aí agora eu chamo as duas de piolentas, são as minhas piolentinhas, mas assim, eu tenho o maior prazer em cuidar de criança, né, e são crianças, gente, vai dar trabalho, mas é o contato humano, e eu tô com medo dessa perda de contato humano, dessa sociedade cada vez mais individualista, pensando só em si. Sim. E pensando em possibilidades artificiais de você ter um afeto. Aí eu fico perguntando assim, gente, tudo bem, um pet robô, engraçadinho, viralizou ali nas redes sociais, influencer, aquele pet robô vai te dar carinho, tem a quentura de um corpo para te dar carinho, né? O bebê reborn, cara, todos os dias a minha filha dorme e ela fala assim, mamãe, próxima vida eu vou pedir pro papai do céu pra voltar sua filha de novo, porque eu amo muito ser sua filha. Você vai ouvir isso de um bebê reborn, gente? Jamais. Você vai sentir o calorzinho de um bebê reborn? Não sei, pra mim é uma parada muito louca. Não tô acostumada com essas coisas, não. Uma pergunta já foi respondida, mas a segunda pergunta ainda não foi respondida. A gente vai para um rápido intervalo aqui. Vou soltar uma musiquinha para vocês, porque voltando para o nosso terceiro bloco, o nosso amigo aqui, bonito, vai fazer o quê? Vai responder se ele faz na vida real o que o Conant faz na literatura dele. Falo mesmo, cobro mesmo. Perguntei, eu cobro a resposta. Prometo responder. Vamos lá.
Ser tudo o que eu preciso aqui no Divã da Kiss, gente linda! Ó, abrindo aqui o nosso terceiro bloco com o quadro Reage Poderosa, onde eu sempre solto uma frase de impacto para sacudir a cabeça de cima e de baixo, tá? De baixo é essa aqui, ó, que eu tô mostrando aqui na câmera. E a cabeça de cima dessa mulherada. Então, novamente, eu venho com uma frase de Ana Maria Braga que diz o seguinte: Divalinda, preste atenção. O passado é uma roupa que não te serve mais. Vou repetir. O passado é uma roupa que não te serve mais. Se ex fosse uma coisa boa, não seria ex, seria o atual. Se ele é ex, é porque ele vacilou em algum momento. Ó, beijo, tchau. Ou então porque acabou o amor. E tá tudo bem acabar o amor. Mas não volta com essa roupa, não. Já não te serve mais, já saiu da moda. Não adianta costurar, remendar, porque não vai ter jeito. Ela vai rasgar e vai fazer o mesmo buraco de antes. Ó, se liga, porque eu não sou só essa sexóloga maluca aqui que apresenta o Divã da Kiss, não, tá, gente? Eu sou sexóloga, mas eu sou terapeuta sexual, terapeuta tântrica, e o que eu mais ouço em consultório são aqueles papos furados que eu fico só ouvindo e eu sei que não vai chegar a lugar algum. Mas aí, ó, eu faço, né, ouvido de terapeuta, porque terapeuta ouve mais do que fala, aí eu fico caladinha e fico pensando, ela precisa vivenciar, ela precisa cair nesse buraco novamente, para que ela finalmente aceite a ajuda e o conselho aqui da terapeuta. Recado dado. Recado dado, e eu quero saber de você o seguinte: qual fantasia você gostaria de realizar com o Conat? Vou repetir aqui, você tem até o final do programa para concorrer ao kit com o livro, a caneca e essa bolsa maravilhosa do livro A Quinta Estação, O Destino de Conat. Feito esse jabá, dito tudo isso, agora, Antônio, você não vai fugir de mim. Me conta, na sua vida 2 também rola uma tortura? Porque tu coloca o Conat pra ser torturado. Mas isso é... Mas na ficção tudo pode. Tudo pode? E na vida real? Na vida real, entre quatro paredes, tudo pode também. Sendo combinado, devidamente combinado. Exatamente. É uma questão de foro íntimo. O seu foro íntimo você exerce da maneira que você quiser, da maneira que te trouxer prazer, entre as quatro paredes, tá tudo certo. Você imagina... Tá tudo certo. Você imagina uma vida sem fantasia? Não. A fantasia, ela é necessária, desde tenra idade, as crianças precisam da fantasia do Papai Noel, Coelhinho de Páscoa. Isso não pode morrer nunca. Isso precisa ser estimulado na criança, porque é o que vai trazer mais tarde essa possibilidade de desenvolver histórias a partir de vivências, de escutas, e é uma parte muito, muito necessária do desenvolvimento de qualquer ser humano. A fantasia, ela precisa existir. E chega um momento da tua vida que a fantasia pode te salvar, inclusive. Sim. Ela pode salvar você, ela pode salvar teu relacionamento. Principalmente um relacionamento amoroso. Exatamente. Então, as fantasias que eu trago aí são fantasias que usualmente as pessoas costumam usar nos seus relacionamentos para poder apimentar o relacionamento, para poder seguir com o relacionamento. E até novas descobertas são feitas quando você começa a introduzir a fantasia na sua vida, nos seus relacionamentos, né? Você vai descobrindo coisas que você antes não havia experimentado e que quando você experimenta, você fala, caramba, gostei disso, entendeu? Então, junto com a fantasia, a conversa é muito importante no relacionamento. Porque para você estabelecer, como você disse, né? Você estabelecer regras, limites, que são necessários para você não extrapolar.
Com certeza. Até porque toda fantasia, ela precisa ser, além de consentida, ela precisa ser sã, no sentido Sim. de sanidade mental, algo que não seja um delito, que não seja um desrespeito, ou que não seja uma escatologia, né, que coloca a nossa saúde fisiológica em risco, e ela precisa ser segura também. Poxa, Exato. estou exercendo um local seguro, né? Por exemplo, eu tenho uma fantasia de fazer amor na praia, mas eu posso fazer amor na praia? Não, não posso, não é um local seguro, não é um local apropriado, outras pessoas vão olhar, passa criança, né? Passa uma série... Agora, eu tenho a fantasia de fazer amor em público. Ah, mas tem uma festa propícia para isso, tem um evento Exatamente. propício para isso, tem uma balada liberal propícia para isso, né? Então a gente pode dar um jeito. Agora, isso que você está falando sobre a fantasia é muito interessante porque fantasia é uma das nossas maiores ferramentas dentro do campo terapêutico, principalmente para casais, mas também para mulheres que nunca tiveram um super T na vida, que nunca chegaram ao ápice do prazer, por exemplo. Né, às vezes eu atendo esse pessoal e eu falo, tá, mas cadê a fantasia? Porque essa troca sexual, gente, não é só chegar, tirar a roupa e papum, não. Isso aí é da época da minha avó, até falei sobre isso em um dos podcasts passados, né, que minha avó, ela me deu de casamento um lençol com um buraquinho. E eu achava que isso era uma fábula. Mas não era. E aí teve uma vez também, eu tinha uns 16 anos, 18, já era maior de idade, 18 anos, que eu comprei uma G Magazine com as minhas amigas e mostrei pra minha avó, e minha avó ficou assim, ui, hã? É assim? É. Eu falei, vó, mas tu nunca viu, a minha jeba até caiu aqui, ó. Ai, mas tu nunca viu, vó, um pepino? Ela, não. Eu falei, ué, meu avô? Não, era o lençol com buraquinho, a minha camisola tinha um buraquinho também. Então, assim, sem fantasia, gente, não tem uma troca, não tem lubrificação. A mulher, para o negócio entrar gostoso, gente, não pode ser no seco, não. Tem que estar lubrificado. E a fantasia, né, como eu tô falando aqui desde o início do nosso podcast, que o nosso cérebro é o nosso melhor órgão sexual, é a fantasia que faz o nosso corpo acordar, lubrificar, tremer, tumecer, que dá os comandos para a circulação sanguínea, porque sem circulação sanguínea isso aqui não fica tumecido, tá certo? Então isso que você tá falando aí é essencial. Mas essas fantasias relacionadas ao sadismo, por exemplo, elas são propositais porque elas fazem parte dessa saga do filme ou não? Você foi escrevendo e aí elas foram surgindo? Como é que foi essa construção das fantasias dentro do livro? Não, elas são propositais que é para poder dar ênfase na mudança de comportamento do personagem principal. Como eu te disse, ele começa a trama com um comportamento muito tranquilo, com uma vida toda direcionada para um propósito, né? E há esse corte, quando há o twist da trama, né? Sim. Há esse corte nessa vida certinha, bonitinha, em paz, toda direcionada, em paz, exatamente, entendeu? Então, mostra uma mudança de paradigma, né? E uma mudança de comportamento do personagem, porque você tem aquela coisa que vai normalzinha assim, de repente você sofre um revés muito grande, esse revés faz você mudar de direção. E essa direção pode ser a tristeza, o conformismo, e você se entregar àquilo ali, ou você pode se revoltar. E nessa revolta você quer se vingar, que é uma parte da trama. Ai, o negócio é bom, entendeu? hein? Então, conforme você vai andando na trama, né, conforme vai evoluindo essa vingança dele contra as pessoas que fizeram essas algumas maldades ali, né? Muitas maldades, gente. Não é pouca maldade, não, mas é muita maldade. Então você tem aquele período da revolta, do vou me vingar, mas aí no meio do caminho você encontra um amor. E aí esse amor, ele faz com que você repense as suas atitudes, e nisso você vai meio que estabilizando, só que você já foi mordido lá atrás.
Então, se você já foi mordido lá atrás, você sabe que as pessoas podem voltar a te fazer mal. Então, você já está meio que vacinado. Você não volta a ser aquela pessoa que você foi no início da trama. Sim. Tá? Então, esse primeiro livro, ele mostra parte dessa mudança no personagem, na mudança da personalidade do personagem principal. E a cada fase que ele foi superando, que ele foi recuperando uma maneira, vamos dizer, mais decente de sobreviver a esses reveses, né? Você vê nessa primeira fase, né, nesse primeiro livro, como foi o primeiro momento de superação dele até que ele encontra o amor. Aí, a partir do segundo livro, outras coisas acontecem e outros personagens chegam na trama, e tem outros tipos de fantasia que são mostrados também, né? Porque o livro, ele o personagem principal, ele vai permeando aquilo que o ser humano ele usa como sexualidade. Sim. Tá? E a sexualidade, ela deveria ser, minha opinião, a sexualidade fluida seria o mais interessante, porque você, sendo homem ou sendo mulher, você pode, o seu tesão vai direcionar você para um momento, e aquele momento de tesão ele pode acontecer com um homem ou pode acontecer com uma mulher, entendeu? Então essa parte fluida do ser humano, que é natural do ser humano, Sim. ela deveria ser, na minha opinião, socialmente natural. Até porque quando a gente fala do ser humano ser pertencente à natureza, essa fluidez, sim, ela é natural, desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. Então, assim, as regras sociais às quais nós somos submetidos, dependendo da sociedade na qual você esteja inserido, elas te limitam. Sim. E religião, sociedade, elas acabam te direcionando para um tipo de comportamento sexual. Só que ali, você ser fluido, você tem coisas guardadas aqui que religião nenhuma vai tirar. Com certeza. Que regra social nenhuma vai tirar, tá? Aquilo ali tá latente e em algum momento, de alguma forma, com alguém ou com algo, aquilo ali vai aparecer. Uhum. Entendeu? E tem todas essas vertentes do ser humano, elas aparecem em algum momento na trama nesses 3 livros. É muito interessante você trazer esse assunto à tona, porque uma das maiores ferramentas, né, que eu indico para os meus clientes da terapia é justamente a literatura. Sim. Mais do que filme, né? Até porque é mais fácil a gente encontrar o erotismo de uma forma que te leve a pensar nesses novos relacionamentos ou nesses desejos que estão latentes do que um filme, né? Mais voltado pro conteúdo adulto, pro conteúdo pornô. E aí, essa coisa latente traz junto uma culpa quando a gente coloca a nossa fantasia na mesa. E aí é que vem a parte do meu consultório, porque quando eu falo assim, olha, cientificamente o ser humano funciona assim, né? Essa normalidade que a gente vive foi uma normalidade criada não pro benefício da sociedade, mas como uma maneira de controlar a sociedade. Exatamente, assim, né? Como as religiões. As religiões, essa coisa monogâmica, excessivamente monogâmica, né? Quando eu chego para as pessoas e falo assim, porque pro meu ex-marido, uma vez eu propus da gente brincar com uma dominatrix, nossa, que horror. Pô, uma vez a gente já tava meio de saco cheio um do outro, eu propus uma coisa mais aberta, assim, porque, gente, na boa, né, sejamos francos, a nível de ser humano enquanto ser da natureza, a gente não é monogâmico, o ser humano não é monogâmico, bem como 90% das espécies animais não são monogâmicas. A monogamia é uma coisa, né, criada para controlar. Exatamente, não adianta você tentar travar, seja socialmente, seja através de religião ou qualquer outro artifício. Não adianta você tentar travar essa fluidez, porque essa fluidez,
do ser humano, né, do comportamento sexual do ser humano, ela é natural. Ela não foi colocada ali, você já nasce daquele jeito. E quando você sufoca isso, aí vem a culpa, aí vem a depressão, gente, a quantidade de gente que está aí deprimida. Por quê? Sim. Porque o corpo, as vontades querem coisas que a sociedade diz que não pode, por exemplo, né, gente? O que é depressão? A depressão é falta dos hormônios do bem-estar. Um deles é a serotonina, outro deles é a dopamina, né? A falta de motivação é uma das maiores origens de um estado de depressão. E a falta de motivação é o quê, gente? Falta de dopamina. E a dopamina você consegue onde? Você consegue na sua cena sexual, você consegue na sua sexualidade. Então, se você não extrapola, se você não vivencia, você transforma isso num transtorno, num sofrimento, numa depressão ou o que seja. Então, você já sabe, né, Diva Linda? Você já sabe, tu me sente amado. Bora adquirir o Conat. Ó, a gente vai aqui pro nosso último intervalo e no nosso próximo bloco, o nosso querido Anthony Pine não escreve só isso aqui não, gente. Ele escreve literatura infantil e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa tua outra vertente literária, tá? Porque uma coisa não impede outra. De jeito nenhum. E você vai passar também os teus contatos, as lojas onde estão sendo vendidos os teus livros, né? Porque agora são mais de um. Graças a Deus. E os próximos projetos aí que virão também. Só que antes da gente terminar esse bloco, deixa eu ler aqui um trechinho que eu separei do livro, que eu acho que é tiro e queda, para você colocar a sua cabeça para funcionar, para você pensar em se permitir vivenciar suas fantasias, porque fantasiar faz muito bem para nossa saúde física, mental e emocional. Então vamos lá. Quando Conat se levantou, deixando à mostra o corpo virilmente delineado, Kila sentiu um arrepio de excitação na espinha e teve de se controlar para não deixar transparecer um tremor de tesão que percorria seu corpo naquele momento. Ela ficou nervosa. Embora o amor da vida de Conat seja outro homem, ainda assim, ele, bem como todo o livro, permeia as fantasias e o super T feminino. Então, mais uma vez aqui, adquira! Eu aposto um beijo, não da Glória Groove, mas da Mariana Kiss, do Anthony Pine, que se você for agora no nosso @ Divanda Kiss e no nosso @ Anthony Pine 8 e responder qual fantasia você gostaria de realizar com Conat, você ganha o kit do Conat, que vem a bolsa do Conat, que vem o livro e que vem a taça. Vou deixar essa taça aqui até o final do programa. O pessoal fica com água na boca. Depois a gente guarda aqui pra liberar. Isso, aqui, ó. Tá aqui bem na câmera. Anthony Pine. Ó, legal. Antes da gente entrar aqui na próxima pergunta pra você, deixa eu fazer um convite aqui pro povo. Gente linda, vocês que ficam aí, Mariana Kiss, mas eu adoro esse universo da sexualidade que você traz aqui no Divanda Kiss. Eu quero ser uma sexóloga, eu quero ser uma consultora de produtos íntimos, eu quero, estudar mais. O que eu faço para conhecer esse universo? Aí eu convido vocês para conhecer o Consultora de Sucesso, que é uma capacitação profissional dentro da área da sexualidade, dentro do mercado íntimo, ministrado por mim, Mariana Kiss, eu dou toda a parte de sexualidade, e pela minha colega de trabalho, ex-aluna formada por mim em outra formação, Maritza Guedes, que ela traz toda a parte de produtos. E ela essa semana me falou assim: Mariana, tá entrando aí uma nova febre de um novo produto no ar, posso gravar uma aula para incluir no curso? Pode, porque embora a matéria esteja ali já gravada do início ao fim, sempre que sai uma nova pesquisa, um novo produto, há pouco tempo eu ministrei esse conteúdo em 2021, 2022 veio uma nova pesquisa de que as mulheres não têm 8.000 terminações nervosas no clit, e sim 10. Aí eu fui lá, gravei uma aula e incluí no curso. Então olha só, Consultora de Sucesso, até o final de maio, entrando no Consultora de Sucesso, você leva de brinde essa beldade aqui, que é uma vulva de pelúcia completa. Ela tem o clitóris
clitóris, ela tem a uretra, ela tem as glândulas de Skinner, ela tem as glândulas de Bartoli, ela tem o fiofó, é a coisa mais linda. E aqui por dentro ela tem o corpo do clitóris, ok? Ela tem a vagina, aqui, vagina. Ela tem a uretra, gente, a coisa mais fofinha, mais linda, que você vai usá-la para quê? Para ministrar cursos, palestras e para entrar na rede social, porque ela não é derrubada nas redes. Recado dado, onde é que você encontra o Consultora de Sucesso? No www.divandakiss.com.br ou então nas minhas redes sociais, que é tudo Divanda Kiss, YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, Divanda Kiss. Chega lá que eu te passo o caminho das pedras, te passo o link, você se matricula. E assim que você finalizar a sua capacitação, a gente manda para você essa beldade aqui. Não, essa não, porque essa aqui é minha. Mas a gente coloca em contato com a nossa produtora, que é Bela Sex Educa, e ela manda aí para sua casa uma beldade dessa. Anthony Pine, além do Connaught, que eu quero que você conte pra gente também como é que vai ser o decorrer dessa trilogia. Você pode dar um spoilerzinho? No decorrer da trilogia tem a evolução do relacionamento dele. Ele precisa cumprir uma meta estabelecida para ele, que diz respeito ao pano de fundo, a história de pano de fundo, que é a ficção. O Connaught, ele é produto de uma manipulação genética, e essa manipulação genética é para chegar a um organismo perfeito que pudesse receber a energia que é muito forte de seres extraterrestres que estão aqui na Terra e que fazem essas experiências com humanos. Ao longo da história, esse pano de fundo, ele vai passando pela história, você vai ter a evolução também dessa história de pano de fundo. Tem alguns personagens que seguem o Connaught desde o primeiro livro, e que eles têm uma evolução bastante interessante e uma participação bastante decisiva no resultado final, que vai chegar no terceiro livro. Esse resultado final, ele tem uma surpresa, que é uma coisa que atualmente já é uma coisa bastante comum na nossa sociedade, um tipo de relacionamento que é bastante comum na nossa sociedade, mas que antigamente era impensável. Então, no terceiro livro vocês vão saber que tipo de relacionamento é esse. Sabe uma coisa que eu vejo no Connaught? Eu imagino o Connaught numa série, num livro, num filme. Você já recebeu proposta para roteirizar? Já fui perguntado a respeito se me interessaria. Eu disse que sim, me interessaria bastante, porque eu acho que tem tudo a ver. A história é muito direta, mas ela deixa brechas para muitas possibilidades. Um roteirista, ele vai saber pegar essa trilogia e fazer uma série aí de uns bons 4 ou 5 temporadas. Sim. Porque tem bastante material para isso. E uma coisa que é interessante para os leitores e para os ouvintes saberem, quando um homem escreve sobre erotismo, a escrita masculina, ela é bem diferente de quando uma mulher escreve sobre erotismo. Sim. O homem, quando escreve, ele é mais direto, e as cenas, né, a descrição das cenas de sexo, elas são mais curtas e mais diretas ao ponto. Sim. Né? A mulher, ela já floreia um pouco mais, né? E isso foi muito bem pontuado pela Daniela Pinheiro, que é uma das minhas leitoras e que vai estar prefaciando. Eu a convidei para prefaciar o volume 2 dessa trilogia, e ela pontuou muito bem esse aspecto, a diferença da escrita masculina para escrita feminina. É bastante interessante isso. Mas, embora você seja homem, eu achei bem floreado a descrição das cenas. Bem algumas floreada. Um pouco mais, mas no geral as cenas elas foram bem direto ao ponto. Eu tentei criar uma tensão antes, né? Talvez tenha sido isso. Tem uma tensão
anterior, tem a cena e tem o depois da cena. Então talvez isso tenha feito uma ponte que o leitor fique com essa impressão de que houve um alongamento da cena, e não. Mas, como eu te disse, ficam as possibilidades de um roteirista pegar e ampliar isso na direção que ele quiser. Com certeza. Porque tem bastante possibilidade. E uma coisa que eu gosto muito na tua literatura, Antônio, é que por mais que você seja direto, né, nessa descrição das cenas, ainda assim você é muito delicado com as suas palavras, porque há pouco tempo eu também ganhei um livro. Todos os contos eram muito genitais, papum genital, papum genital, papum genital, e aí eu dei um feedback pro autor. Eu só não o trago aqui porque ele é de São Paulo, né, gente? Então não é fácil trazer o povo de São Paulo pra cá. Mas eu cheguei e dei um toque nele. Eu falei assim, esse livro você escreveu pras mulheres ou pros homens? A ele. Porque pra mulher, não sei, tá muito direto ao ponto. É como se a gente tivesse marcado um encontro no Tinder com um homem, e em vez dele chamar a gente pra sair, pra jantar, e tem toda uma excitação, né, ao pé do ouvido, as brincadeiras, os sussurros, a sedução. É como se ele tivesse pego e levado a gente direto para um motel. E não é isso que seduz a mulher, ir direto para um motel. A gente quer um jantarzinho antes, a gente quer uma pré, né? Lembrando, gente, que preliminar não é isso não, isso já é cena sexual. Não trouxe marido tapem seus ouvidos aqui não, mas as mulheres reclamam muito, né? Porque o homem não faz a preliminar, porque o homem não faz a preliminar. Não faz a preliminar, minha filha, porque você já entrega pra ele que isso é preliminar e que o principal é a penetração, mas não é. Você tem que explicar pro seu marido que tudo isso já é cena sexual, que é tudo isso que já vai te excitar para quando vocês forem efetivamente para a hora do vamos ver na cama, você já estar bastante lubrificada, você já estar bastante excitada, né, a ponto de bala. E aí a hora do vamos ver na cama, que para ele é o principal, mas para você o principal já ocorreu, você já tá ali pronta para ser atacada ou para atacar também, né, porque as mulheres também atacam. Então eu gostei muito da sua literatura também por conta disso. Ela é mais erótica do que pornográfica, né? O pornográfico, gente, é um papum. É a genitália, pronto, acabou. O erótico, não, ele vai te envolvendo. E nós, mulheres, ao longo da nossa vida, a gente é condicionada a não meter a mão ali. A gente é condicionada a imaginar, porque é feio meter a mão ali, é feio se automanipular genitalmente, né, para não dizer se masturbar. Então eu cresci lendo literaturas e literaturas e literaturas. Por quê? Porque era proibido, porque eu tinha que me casar virgem e um monte de outras baboseiras que a gente ouve aí ao longo da vida. Então você tá assim de parabéns, mais uma vez, literatura mais do que recomendada. Agora, saindo um pouquinho do universo do Conant, fala um pouquinho sobre os seus livros infantis, que aliás eu tô... Menino, eu tô há uns 2 meses que você me falou, que eu falei que ia comprar o livro. Me manda a bodega do link, que eu quero comprar pra minha filha, que minha filha tá numa onda de ler livro, que ela tá aprendendo a ler e escrever agora, e realmente é falta de, sabe assim... Eu tô lembrando que eu tô esquecendo de alguma coisa, e o que eu tô esquecendo é de comprar o livro do Anthony. Conta um pouquinho aí pra gente. Não, então, os livros infantis, eles são mais ou menos a mesma pegada desses livros, dessa trilogia para adultos, né? Foi um conselho de uma médica amiga, foi um período de depressão que eu passei lá em 2003, e ela falou assim, olha, por que você não escreve? Começa a escrever as coisas. Aí foi quando eu lembrei que eu tinha alguns escritos guardados, né? Aí ela falou assim, começa a escrever alguma coisa pequena. Eu falei assim, eu não tô com cabeça de escrever uma coisa, um livro, uma história, né? uma história. Não tô com cabeça, né? E eu nunca tinha feito isso antes. Aí ela falou, não, escreve uma coisa pequena, uma historinha pequena e tal. Aí eu lembrei que eu sempre gostei muito de gibi, história em quadrinhos, né? E são histórias pequenas. Sim. Né? Aí eu pensei primeiramente em história em quadrinho. Depois eu falei, não, história em quadrinho eu vou ter que desenhar, eu sei desenhar e tudo, mas não tô com paciência para desenhar. Eu não tava com paciência para nada, na verdade. Aí eu falei, bom, vou escrever umas historinhas curtas.
Aí eu pensei, vou escrever sobre o meu entorno, pessoas que eu conheço, pessoas de família, né? Aí eu comecei a pensar nos casos e tudo, e aí a minha cabeça fui divagando e fui voltando lá atrás, e eu voltei na minha infância. E aí quando eu voltei na minha infância, eu comecei a lembrar de algumas coisas, algumas histórias, brincadeiras, pessoas, né? Pessoas que inclusive já não estão mais aqui, e de situações engraçadas. Só que se eu ia escrever história para criança, eu tinha que criar personagens. E Sim. personagens humanos não são interessantes para criança. É verdade. Né? Que é o que você falou, né? Tem que brincar com o lúdico, com a fantasia. Sim, exatamente. E como é que você fantasia? Você dá voz aos animais. E nessa pegada eu pensei assim, insetos, porque assim, a minha cabeça estava muito contaminada também com... Eu adoro desenhos, eu vou ao cinema para ver filmes infantis, porque eles têm uma pegada de humor bastante interessante. Sim. Né? Aí tinha aquele Formiguinhas, tinha vários desenhos, né, que passavam na época. E aí eu falei assim, vou começar escrevendo, transformando essas pessoas em insetos. Aí eu fui pegando os casos, colocando, e eu gosto de escrever história infantil que tenha humor. Sim. Todas as minhas histórias infantis têm humor e têm uma informação. Tá? Então, cada livro, pelo formato da encadernação, é mais uma revista, né? Então, cada revista dessas, ela tem a história colorida, com os personagens, tudo. São mais de 300 personagens que eu criei para essas histórias. E 14 grupos diferentes de personagens. Né? E cada um traz um tipo de... aborda um assunto diferente, né? E o primeiro que saiu foi o Tirinho de Papel, que ele é o carro-chefe dessas histórias infantis. Ele foi a primeira história, que na verdade é uma poesia infantil, que conta a história da criação do papel, para que ele serve, onde ele é usado. Olha que interessante. Tudo isso. Então, esse foi o primeiro livro infantil. E é o que já está à venda. É o que já está à venda. Né? Agora, até o final do mês de maio, início de junho, já haverá mais 3 livros infantis à venda, com 3 grupos de personagens diferentes. Acho que vai fazer um sucesso bastante grande. O Tirinho de Papel já está fazendo um sucesso Mas bastante você grande. já fez o lançamento do Tirinho de Papel? Não fiz o lançamento. O Tirinho de Papel ele está à venda através de uma plataforma POD, né? Impressão sob demanda, que é a Meta. Eu achei interessante esse tipo de venda, vender através dessas plataformas, porque você não precisa se preocupar. A pessoa vai receber na sua casa, não importa em que lugar do Brasil ela mora, Sim. ela vai receber o livro e chega perfeitamente, super direitinho, perfeito. E o livro está muito bonito. Eu não trouxe aqui porque não era o assunto do né, mas já que a Mariana Mas entrou no assunto, você tem ele impresso? Eu tenho ele você impresso, fez um impresso, sim, porque a plataforma, ela um dos livros, ela envia para você, né? Até porque você tem que fazer o depósito legal, né, na Biblioteca Nacional. O Tirinho de Papel está tendo uma aceitação bastante grande. Não tem um mês que ele está à venda. Olha que legal. Eu já vendi quase 30. Que interessante. E só como eu te disse, não teve lançamento, foi só propaganda realmente com pessoas porque para fazer lançamento também, né, a gente tem todo um custo de impressão dos livros. Exato. E fica realmente muito puxado. Os meus livros também estão numa plataforma com esse objetivo, que é o Clube de Autores, e volta e meia alguém aparece, mas eu quero um autografado. Então você compra, manda para minha casa, eu autografo para você e depois você paga o envio para sua residência, não tem problema. O que eu não posso mais é, como eu fiz nos 2 primeiros, imprimir 1000 livros, né? O que eu faço agora, como eu fiz no Dona do Próprio Poder, essa já é a 2ª edição que eu tenho. Foi imprimir 100 para o lançamento, depois eu imprimi mais 100 porque o pessoal começou a pedir, mas aí acabou aqueles 200, não vi muito mais pedidos, também não fiz mais. Sim. Aí a galera agora compra pela plataforma. Isso. Antônio, meu amor, vamos lá. Joga aqui
no meu colo, universo. Joga no meu colo, universo. Uma dica, não de sedução, não de BDSM, não erótica. Joga uma dica aqui pra pessoa que tá ouvindo a gente, que tem o sonho de escrever um livro. Dá uma dica ou dá uma listinha de passos a passos. O que a pessoa pode fazer para ser um grande autor de uma grande história e de grandes histórias que estão vindo por aí, como o Conant? Olha, se você ainda estivesse dando o seu curso de escritaria... Mas ele tá online, ele tá gravado no online. Tá é porque online? eu não divulgo, porque eu acabo divulgando os outros cursos, né, de sexualidade. Mas ele tá daquele jeitinho no online, todo gravado. Então, olha, se tá no online, por favor, entrem. Ele tá online, tá à venda? Ele tá à venda na Hotmart, Como se tornar um escritor. É o mesmo título da aula que eu ministrava lá no Polo Criativo. Gente, então, Mesmo olha, conteúdo. já tá aí a dica, comprem o curso da Mariana Kiss, o curso de como ser um escritor, porque ele é perfeito, ele tem todas as etapas que você deve seguir para poder começar a escrever. E o exercício da escritaria, ele é um exercício constante, você tem que estar sempre escrevendo, Sim. tá? Não pense que você vai escrever, que você vai logo de cara se tornar um best-seller, porque essa é a parte mais difícil, você vender, você promover, vender aquilo que você escreveu, tá? Só que o retorno que você tem pessoal é muito bom. Uhum. Muito bom, muito grande. No meu caso, foi a primeira coisa que eu busquei. Foi esse conforto de você poder criar uma coisa, tá? E estava tudo ali dentro de você, dentro da sua cachola, que você transformou numa obra literária. Que maravilha. Isso é muito legal. E história, todo mundo tem história para contar. Tem. Todo mundo tem história para contar. Tá? A gente vive uma vida e essa vida ela tem um monte de acontecimentos, e esses acontecimentos você pode partir daí de um acontecimento da sua vida para escrever uma história. Tá? Sim. E para essa história ficar legal tem que ter o quê? Fantasia. Tem que ter fantasia. Tem que ter fantasia. Vida sem fantasia, história sem fantasia não vinga, não vende e ninguém gosta. Ai, que maravilhoso! Anthony, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu Agradeço sorriso. a você pela oportunidade. Vida longa ao Conant, vida longa ao Tirinho de Papel, vida longa a todas as obras que você vier a nos trazer aqui, a nos prestigiar, né? Lembrando, gente, que livro é atemporal. Sim. Né? Daqui a 200 anos, tomara que o Conant ainda esteja aí à venda e permeando a fantasia de tantas e tantas pessoas. Ó, ninguém ganhou o kit, não sei porquê, não sei, a galera aqui não entrou no divã, o pessoal tá com preguiça de se expor, tá com preguiça de resolver. Será que eles estão esperando o YouTube? Entrar no YouTube? Estão esperando entrar no YouTube, será? Vamos fazer o seguinte, então, ó, você deixa um kit comigo, e aí assim que esse nosso podcast for ao ar no YouTube ou no Spotify, a gente vai dar a última chance. Então, o que você vai fazer? Vai entrar lá no @DivandaKiss no Instagram, junto com o @Anthony Pine. Anthony é ANTHONYPINE 8. De qualquer maneira, eu vou tentar colocar aqui na descrição, porque na hora que eu vou editar os vídeos, às vezes quando eu coloco a tarja, fica muito pesado o vídeo não renderiza, gente, porque eu faço tudo sozinha, né? E eu não tenho um super computador profissional para editar essa bodega toda, não. Então, às vezes eu consigo colocar tarja, às vezes não. Mas se eu não conseguir, eu coloco na nossa descrição aí, na nossa legenda. Então, segue Mariana, segue Anthony e responde a pergunta desse post, que aí a resposta mais coerente, mais fantasiosa, mais completa, a gente manda para você um kit que vem o livro, a sacola e aqui, ó, a taça. Lembrando que você vai pagar o envio, tá? Não vai ser Tia Kiss não, porque isso aqui vai ficar comigo. E aí eu vou liberar, vou mandar pra você. Anthony, algum recado? Onde é que o pessoal te encontra, além do @Anthony Pine? Onde é que o pessoal compra o Conant?
Manda a brasa aí que a gente tá finalizando o podcast. Então, o Conant, ele tá à venda nas plataformas de venda de livros, na Amazon, todas essas outras plataformas, e também na editora, na plataforma da editora Apris. É só você colocar, quando você coloca no Google o nome do livro, Destino de Conant, A Quinta Estação, O Destino de Conant, já vai aparecer várias plataformas, você pode fazer inclusive comparação de preços, porque há uma diferença de preço de uma plataforma para outra. Muito obrigada. Gente, semana que vem, excepcionalmente, a gente vai fazer o nosso Divã da Kiss na sexta-feira, porque eu vou trazer para vocês um convidado que só poderia vir na sexta-feira, que é o nosso querido Diogo Bonfim. Ele é humorista, ele é jornalista, ele é ator, e ele vai trazer aqui Márcia Sensitiva, a diretora é uma comédia, porque eu quero saber sobre a sexualidade dos alunos, né, dos colégios, do ensino médio, tá? Os alunos acima dos 18 anos, que aqui é programa 18+, quero saber como é que esse povo... Mentira, esse povo também de 15, 16 namora, né? Então eu quero saber aí como é que é o namoro aí nos corredores dos colégios. E vai trazer também a Nai Cinza, que é a personagem que ele imita da Narcisa Tamboreg. Vai ser na sexta-feira, mesmo horário, às 19 horas, tá certo? Vou trazer também aqui, em junho, vou trazer uma tântrica de São Paulo. Tô fazendo essa ponte aérea, tô puxando de São Paulo, que vai falar com a gente sobre Shibari. Tô para trazer também, já tá confirmado, no dia 22 de maio, Anselmo Vasconcelos, Global, que vai falar sobre o livro dele, dentre outras coisas mais. E tem muita coisa boa aqui no Divã da Kiss. Semana que vem eu estou num podcast, depois eu solto, porque agora eu não lembro o nome. E no dia 5 de junho, também uma quinta-feira, eu também estarei em outro podcast, gente. Tá surgindo coisa legal, viu? É isso, gente linda. Boa noite e vou deixar vocês aqui com a vinheta do meu programa, que eu esqueci de colocar na entrada do programa, sabe-se lá por quê, com essa minha cabeça de vento aqui às vezes não funciona, e eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Enquanto isso, cópula tergo para o seu dia. O Divã da Kiss Podcast tem mais conteúdo, venha comprovar. Com a mulherada vamos conversar sobre tudo que interessa, vem chegar pra cá. Divã da Kiss Podcast, essa é a sensação, vem também, não perde tempo não. Divã da Kiss Podcast, aqui é sem comparação, conversa séria e também diversão. Divã da Kiss Podcast, e que é para você e vamos juntos surpreender. Divã da Kiss Podcast, se não conhece, vem conhecer, você não vai se arrepender. Divã da Kiss Podcast, conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos, leve e divertido, com a apresentação de Mariana Kiss. Divã da Kiss Podcast.